amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo está ótimo. Eu, Sara Lee, mais uma vez aqui com vocês em um cenário totalmente diferente, mas o propósito é o mesmo. Curso Apocalipse, Revelações de Esperança. E hoje a nossa aula é muito importante. A aula de número 16 do nosso curso. E eu tenho 3 recadinhos para dar para você. É a aula 16, o tema é a besta que sobe do mar. E eu quero agradecer a vocês que tiveram paciência para nos esperar, para ter novos vídeos e agora dando continuidade ao nosso estudo. Se você não assistiu às aulas anteriores, dá uma pausa nesse vídeo e volta lá para você assistir desde o começo, tá bom? Porque esse curso é para o teu elevo espiritual. Também quero agradecer a você que curtiu, compartilhou, comentou os nossos vídeos e principalmente se inscreveu no canal e ativou o sininho para receber as notificações quando nós estamos aí colocando disponível novos vídeos para você. Também quero agradecer a todo o pessoal que tem participado do nosso grupo de WhatsApp, nas orações intercessórias, a vocês que fizeram os pedidos de orações e receberam as nossas orientações aí com relação à palavra de Deus via WhatsApp. A você que quer receber as nossas orações, fique à vontade de mandar mensagem para 69993211444. Vai aparecer aqui para você, 993211444. Esse é o nosso contato para você participar do nosso grupo de oração do curso Apocalipse e Revelações de Esperança. Simbora então ao tema, eu quero que você pegue a sua Bíblia Sagrada, pegue ela, tome a sua mão aí e vamos orar ao Senhor, porque é Ele que vai nos ajudar a compreender esse tema de hoje. Oremos. Santo Deus maravilhoso Pai, em Tua presença pedimos a Tua unção e o Teu discernimento para podermos compreender as Tuas sagradas Escrituras em nome de Jesus. Amém. Feito isso, então vamos lá ao nosso tema. Você já ouviu falar na Bíblia Sagrada do número da besta? Você já ouviu a conclusão de se chegar ao número 666? Você já ouviu também falar sobre a marca da besta na testa ou na mão? Ok? Até aí tudo bem? Certo. O que é esse tema bíblico e o que ele representa para nós? Veja bem, a Bíblia Sagrada nos fala da besta que sobe do mar. Um dos temas bíblicos mais intrigantes e o aparecimento do anticristo é esse tema. Abra sua Bíblia em 1 João, no capítulo 2, versículos 18 e 22, onde nós compreendemos que já é a última hora. Esse é o tempo do fim. Não há mais para onde correr. Nós precisamos nos aproximar de Deus e não há tempo para ficarmos aí sem fazer nada, com os braços cruzados. Nós que estamos aí à frente conhecendo a palavra de Deus, precisamos anunciar o Evangelho, despertar aqueles que dormem. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 3, também fala dessa temática. E 2 João, o versículo 7, também nos alerta do tempo do fim. O próprio Cristo previu o surgimento dos falsos profetas. É esse o enunciado do tempo do fim, onde surgirão falsos profetas, os enganadores, os anticristos. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 24, versículo 23 e também o versículo 24. Chamado na Bíblia também de homem da iniquidade. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, você vai entender mais o que é esse anticristo, o iníquo, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, o chifre pequeno representado lá em Daniel, no capítulo 7, versículo 8, 11, 20, 21, 24 e 25. Daniel capítulo 8, no versículo 9 e também no versículo 21, fala do chifre pequeno. É lógico que nós temos
a simbologia representada. Em aulas anteriores nós já falamos o que significa o chifre pequeno, o que significa o dragão, o que significa a besta. Só recapitulando, então o chifre pequeno representa os falsos profetas, os anticristos, os enganadores. O dragão representa Satanás. A besta representa um poder, uma autoridade político-religiosa predominante. Até aí tudo bem? Então vamos lá. No Apocalipse é identificado como a besta que sobe do mar. Agora eu quero que você pause esse vídeo, abra sua Bíblia em Apocalipse no capítulo 13, tá? Leia. Pausa o vídeo e leia esse versículo, ainda que você não entenda nada, tá bom? E aí nós damos continuidade. Vou esperar. Feito isso? Ok, então vamos dar continuidade aí. Depois de ler Apocalipse capítulo 13, é um capítulo pequenininho, tá bom? Eu sei que você tem condições de ler. Lido, você não entendeu muito bem, mas nós vamos tratar sobre esse assunto. Essa é a temática da nossa aula. Não se preocupe que você vai estar esclarecido. Alguns se perguntam se seria o próprio demônio personificado que estaria agindo na terra, e muitos perguntam quando isso vai acontecer. Com base nessas indagações, muitos líderes políticos da humanidade já foram identificados como o anticristo. Alguns acreditam que se trata de alguém que aparecerá somente no futuro, governará o mundo e tentará destruir o verdadeiro cristianismo. Então, muitos falam que é algo que está por vir, tá? Mas neste estudo nós vamos entender que não é bem assim. Verdadeiramente comprovado cientificamente, a Bíblia não mente, já aconteceu. Todos os sinais, tudo aquilo que nós temos para entender a respeito do que é o anticristo, do que é esse número 666, já aconteceu e nós vamos tratar hoje nesta aula. Onde o anticristo surgiria, produzindo o abandono da verdade? Seria dentro ou fora das igrejas? Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, para nós entendermos. Diz assim a palavra de Deus, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, vocês estão conseguindo compreender, assim, já começando? Tá mais confuso ainda? Vamos lá, daqui pro meio do fim nós vamos entender 100%. Olha, gente, o poder que levou o afastamento dos princípios de Cristo da igreja surgiria do próprio cristianismo, surgiu na base cristã, tá? Não é fora, não veio lá alguém inventando alguma coisa, não, é dentro da própria igreja, é no meio dos apóstolos, é no meio dos servos de Deus mesmo. Porém, ele não seria percebido negativamente pelos cristãos, porque viria com uma roupagem toda boa, toda bonita, toda embelezada, de forma que não seria reconhecido prontamente e identificado como algo enganador, algo prejudicial. E veja bem, a cristandade trataria essa situação ou essa personificação em grande reverência e seria um centro da religião cristã. Apocalipse capítulo 3 já nos revela isso. Então, se você já leu, agora está fazendo um pouco de sentido para você a nossa aula, não é verdade? Como o Apocalipse identifica o poder apóstata, representado pela primeira besta, a qual surge no mar? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Bestas ou feras monstruosas, como nós já estudamos em aulas anteriores, referem-se a poderes políticos, religiosos atuantes, predominantes na terra. Agora,
Apocalipse, capítulo 13, identifica esse poder como aquele profetizado em Daniel, como nós já falamos anteriormente. Esse poder empreenderia uma perseguição num período de 1260 anos, equivalente aos 42 meses proféticos do Apocalipse, capítulo 13, do versículo 1 a 5. Se você pegar essa leitura, você vai ver que lá está falando profeticamente de uma perseguição num período de 42 meses, tá? Qual foi o único poder político religioso surgido no meio do cristianismo que promoveu uma perseguição por mais de 1000 anos? Você já estudou sobre isso? A gente entende pela historicidade que a Igreja de Roma, herdeira do antigo Império Romano, foi o único poder religioso que predominou, que prevaleceu. Talvez para você esteja sendo assim um pouco confuso escutar tudo isso, né? Essa temática é um pouco difícil de compreender. Eu trouxe para você aqui duas obras, são a mesma, porém uma ela é inteira, na íntegra, né? E essa outra é condensada, tá bom? É a mesma obra. O nome desse livro é chamado O Grande Conflito, tá? Em outro vídeo aí nós já falamos sobre ele, O Grande Conflito, da escritora Ellen White. Ela teve visões, teve revelações e nos traz de uma forma tão tranquila, tão gostosa de se estudar a história que eu estou falando para vocês que aconteceu lá na França, tá? Em Roma, onde teve então esses 1260 anos de rejeição e total empecilho de se propagar o evangelho, e até mesmo quem tinha uma Bíblia sequer era queimado em praça pública. Foi a época que os nossos irmãos, nossos antigos irmãos sofreram perseguição verdadeira, porque hoje nós não temos nem tanta perseguição, mas naquela época foi aterrorizante essa situação. Então, veja bem, já aconteceu. Agora eu quero te ajudar a fazer as contas. Você vai pegar e considerar que um mês tem 30 dias, tá? Conte comigo, ó. Um mês tem 30 dias. Se nós considerarmos aqui, nós já estamos falando de tempo profético. Então, na Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 13, no versículo 5, fala dos 42 meses. Até aí tudo bem? Se você multiplicar 42 vezes 30 dias, significa que nós teremos aí 1260 dias, que fazendo a transmutação para anos, nós teremos 1260 anos. Conseguiu entender? É disso que a Bíblia nos fala. Então vocês têm que entender que existe o tempo profético, o tempo de profecia e o tempo literal, tá bom? E quando aqui na Bíblia nós estamos falando de profecia, que Apocalipse é profecia, então nós temos que fazer essa transmutação. Até aí tudo bem? Então significa que nesse período iria se levantar um poder, o chifre pequeno, que iria reinar, que iria fazer a mudança das leis e dos tempos. Se a gente olhar lá os 10 mandamentos, nós conseguimos verificar uma mudança, nós conseguimos verificar a mudança, né, do sábado para o domingo, da adoração, a adoração de imagens e esculturas. Enfim, nós não vamos adentrar neste ponto agora, mas eu quero que você entenda por que eu tô com esse livro aqui à mão, gente. Porque assim, essa obra condensada, compilada, eu tenho disponível, tá? Então, se você tiver interesse, você pode entrar em contato comigo pelo 69993211444. Eu tenho disponível, eu posso enviar para todo o Brasil. E aqui, olha, no capítulo 15, fala o reinado do terror na França.
sua verdadeira causa. Assim, gente, são algumas poucas páginas riquíssimas em conteúdo que você vai entender assim, de uma forma tão tranquila, essa parte de Apocalipse capítulo 13, onde fala aí da supressão do cristianismo, onde fala da perseguição, enfim, é uma forma tranquila e muito maravilhosa de você aprender um pouco mais sobre a história do cristianismo, tá bom? Então, deixei o meu contato se você tiver interesse. Essa é uma dica maravilhosa, uma dica excelente, a qual eu já li e gostaria que você também fizesse o mesmo. E abrindo a sua Bíblia agora no livro de Apocalipse, capítulo 13, o versículo 5 e o versículo 7, você vai compreender o que eu falei dos 42 meses, que se refere aos 1260 dias, que em termo literal, transmutando para o profético, do profético para o literal, significa 1260 anos. Além de perseguir, o que mais a besta faria? Gente, prestem bem atenção, besta não é Satanás. Satanás é o dragão, não é o diabo, perseguidor das nossas almas, é o dragão, tá? Besta é o poder político religioso predominante, tá? Então, além da perseguição, o que mais faria? Vamos abrir aí Apocalipse capítulo 13 e versículo 6. Olha lá. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. O que seria essa blasfêmia que aconteceria com esse poder político-religioso predominante? Vamos compreender abrindo a Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 20 a 23. Sua pretensão de perdoar pecados. A pretensão desse poder supremo político-religioso em perdoar pecados por meio de um confessionário é uma blasfêmia contra o nosso Deus. Outro tipo de blasfêmia, olha lá, ó. Ao fazer-se Santo Pai, adotou um nome que corresponde a Deus. Lá em Mateus capítulo 23, versículo 9, Jesus afirma que a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está onde? Que está nos céus. Eu me arrepio todo dia de falar isso para vocês, viu? É maravilhoso demais. Abra sua Bíblia agora em Efésios capítulo 5, versículo 23, um outro exemplo para você compreender essa blasfêmia contra o nosso Deus, contra o tabernáculo, que é a cabeça do corpo da igreja, se autoproclamar cabeça da igreja. Então esse poder político religioso se torna a essência da blasfêmia introduzida pelo dragão, que é Satanás. Assim é possível entender melhor o que Paulo diz quando escreve: o homem da iniquidade, o filho da perdição, a qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Por isso, esse poder político e religioso instaurado é chamado de anticristo. E seus seguidores são os anticristinhos. As falsas profecias são advindas desse poder político e religioso, tá bom? Mais à frente, agora nós vamos entender o que significa o número 666. Põe aí, produção, bem grandão assim, ó, 666, número da besta, né? Que é proclamado aí, temido, né? Mas um temido assim de pavor, aquela coisa, né? Por muitos. Nós vamos entender o que significa isso. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 13, versículo 17 e 18. Olha, o número 666, ele já diz, né? Ele desperta lá um terror, um pavor.
A besta no Apocalipse, quando entendida à luz da Bíblia, é identificado com quem, gente? Com Babilônia. Tá? Babilônia é o poço da idolatria, o poço da incredulidade, a fonte de toda a inveja, avareza, cobiça, enfim, tudo aquilo que não provém de Deus sai de Babilônia. Então a besta atual é comparado ao reinado de Babilônia. O número 6 tinha um profundo significado religioso em Babilônia. E os seus deuses eram representados por essa numerologia. Então tinha lá, ó, o deus menor era o número 6, o deus maior o número 60 e o panteão babilônico, ou seja, o top dos deuses era o número 600. Então você vai fazer a soma, o deus menor 6, o deus maior 60 e o ápice dos deuses, o número 600. Então você vai somar tudo, dá quanto? Põe de novo produção, 666. Gostei dessa aí, viu? Isso se mostra claramente nos selos e números de mistérios utilizados pelos sacerdotes pagãos da Babilônia. Então, isso era uma representatividade do ápice do poder religioso que estava instaurado em Babilônia, que prevalecia, da idolatria, dos deuses que predominavam. E esse número é trago pela visão do nosso querido João lá na ilha de Patmos, para representar que esse número, essa numerologia, vem dos homens, tá? Vamos lá de novo, de homens, tá bom? Não adianta você querer colocar a responsabilidade em Satanás, sendo que vem dos homens. Mas assim, só explicando, é obra assim satânica, mas a numerologia, ela vem aqui para que nós consigamos entender de onde é esse número, a origem desse número. E mais, olha só, nessa perspectiva o número 666 sugere o esforço do anticristo de exaltar quem no lugar de Deus? Exaltar o ser humano, exaltar o homem. E João declara de forma específica que o número 666 é número de homem. Apocalipse capítulo 13, versículo 18. E 666 representa a soberba humana de se colocar no lugar de Deus. A besta do Apocalipse capítulo 13 representa o poder que pretende exercer a todo custo sua soberania, sua autoridade acima do Deus Todo-Poderoso. Acima até mesmo da lei que foi colocada por Deus para nós lá em Êxodo capítulo 20. Isso é muito forte, isso é muito perigoso. Nós precisamos estar atentos e anunciar o Evangelho e levar para as pessoas isso daqui que nós estamos falando. Não deixe de compartilhar esse vídeo, tá? Se você assistiu até aqui, gostou, entendeu, aprendeu, comenta, compartilha, leve para outras pessoas, seja um missionário virtual. Lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 3 e versículo 10, nós temos então o que acontece com uma das cabeças desse animal que sobe aí pelo mar. Foi ferida de morte. Em 1798, isso também está aqui nessa obra, tá bom? Ao terminarem os 1260 anos do poder perseguidor, que se iniciou em 538 e foi até o ano de 1798, o general francês Louis Alexandre Berthier aplicou uma ferida mortal ao poder papal ao prender o Papa Pio VI e o obrigar a renunciar aos seus poderes políticos. A Igreja Católica Romana teve que se submeter a várias condições impostas pelo governo civil. A partir de então, os papas nunca mais tiveram a autoridade política que tinham antes, né, como chefes de Estado. Mas veja bem, essa ferida seria curada, né? Está escrito lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 3. E o Tratado de Latrão de 1929
o Vaticano passou a ser reconhecido como Estado soberano e desde então a Igreja de Roma conseguiu reconquistar grande parte de sua autoridade política e o poder papal tem ampliado extraordinariamente a sua influência em todo o mundo, dominando aí grandes decisões importantíssimas no meio da sociedade, no meio do mundo de forma geral. Até mesmo em questões que se dizem respeito ao aborto, ao uso de preservativos, a concepção de gênero, enfim, né? Tem grande autoridade, grande poder e grande influência esse sistema político-religioso que foi implantado aí, chamado a besta. Agora vamos a Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, e compreender quem são os que adorariam a besta. Quem seriam esses, hein? Olha, diz assim a palavra de Deus que os adoradores da besta adorariam o dragão. Vocês estão entendendo? Os adoradores da besta também adorariam o dragão. O dragão é Satanás, a besta é o poder político religioso que prevalece, né? Que tem domínio, que muda a lei, os tempos, né? Que muda aquilo que Deus deixou prescrito. Automaticamente os adoradores da besta, os seguidores, adorariam ao dragão, que dá autoridade a esse poder profano. Seus adoradores não podem estar inscritos no livro da vida. Tá entendendo? Sendo conivente, sendo parceiro, sendo aliado da besta, desse poder, não pode ter escrito no livro da vida o seu nome. Acima de tudo, deveríamos desejar que nosso nome esteja escrito no céu, no livro da vida. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 10, o versículo 20. Feita essa leitura, vamos para Apocalipse, capítulo 14, versículos 9 e 10. E nós vamos entender que a advertência é dada àqueles que adorarem a besta ou a sua imagem quando a marca desse poder terreno for imposta à humanidade. Temos um alerta agora, viu? Um alerta muito importante. Então faça essa leitura aí e compreenda que aquele que recebe a marca na fronte ou sobre a testa, também esse beberá do vinho da fúria de Deus, preparado sem mistura do cálice da ira. Agora eu quero uma pausa aqui para você, ó. A fronte, tá? Na testa. Quando a gente fala de fronte, quando a gente fala de cabeça, quando a Bíblia fala referente àquilo que está na nossa áurea, é o ápice do nosso entendimento. É o ápice daquilo que nós entendemos, que nós colocamos como verdade. Então, não quer dizer que você vai chegar igual a gente está chegando agora no período da pandemia, né? Chegar nos supermercados, nas igrejas, nos bancos e ter ali um termômetro e vai pôr na testa e pôr na mão para verificar a temperatura. Nós estamos falando de algo espiritual, entenda. Não é um chip que vai ser implantado em você, não é um número que vai ser colocado em você. Não precisa disso, não. Satanás é inteligente, ele não ia colocar algo visível assim, você acha que o povo ficar morrendo de medo? Para com isso, queridos. Não é assim não, o negócio é espiritual. A guerra é espiritual. Então é algo que vai ser colocado no teu coração, no teu intelecto, naquilo que você acredita, naquilo que você observa, naquilo que você segue. Tá? É no seu dia a dia ali, ó. Bem bonitinho que você acredita, se você estuda a palavra de Deus, se você está sendo guiado por profetas iluminados que te levam a luz menor para a luz maior, que é a palavra de Deus. Entendeu? O negócio é mais profundo, tá bom? E aí, esses que adorarem a besta, que automaticamente estarão adorando ao dragão, provarão da fúria e do cálice da ira de Deus.
Eu sei que você está fora desse grupo de adoradores da besta e do dragão. Agora em João, capítulo 10, versículo 9, versículo 16, você vai entender qual é o chamado de Cristo. O chamado de Cristo é para todos. Ele é a porta e quem ir após ele, quem ir por ele, e por essa porta será o que, meu amigo? Minha amiga, será salvo. Será salvo. Ele faz esse convite, ele chama, ele faz esse apelo. E olha, gente, é importante lembrar que o livro do Apocalipse identifica um sistema religioso que se afastou do ideal bíblico. Não é isso que Deus quer. Mas isso também não significa que aqueles que estão nesse sistema, eles estão totalmente perdidos. Também isso não significa, tá? Por isso que nós precisamos ter muita cautela, para não julgar, para não fazer acepção, para nós não apontarmos, você está nesse sistema político religioso, você tem que sair porque senão você vai para o inferno. Para! Quem faz esse julgamento, quem fará esse julgamento no dia do juízo é Jesus Cristo. É o nosso Senhor, advogado hoje e justo juiz no grande dia. Agora, cabe a mim e a você levar essa mensagem, fazer entender com sutileza, da melhor forma possível, é claro, orientado pelo Espírito Santo de Deus. Para a gente encerrar, Deus julgará cada um conforme o conhecimento e os privilégios recebidos. Abra sua Bíblia, eu vou abrir com você em Atos capítulo 17, versículo 30, para nós entendermos esse tipo de julgamento que será feito. Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e o versículo 30. Ora, diz assim a palavra de Deus, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Você, meu amigo, minha amiga que está assistindo esse vídeo, eu não sei da sua condição. Eu não sei em que situação você se encontra. Mas eu quero dizer para você, Deus não leva em conta o tempo que você passou afastado do conhecimento da verdade. Deus não leva em consideração aquilo que você fez até agora. Por isso que Deus faz o apelo, te chama dia após dia. E ainda diz mais, agora porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. É assim, vou falar em palavras assim, mais fácil para você compreender. Deus não está nem aí com o que passou. O tempo que você ficou na ignorância, que você não tinha entendimento da palavra de Deus, do conhecimento, da verdade. Só que agora é o seguinte, irmão, em troca disso, você tem que propagar o evangelho de Deus, tem que levar para outras pessoas aquilo que você recebeu gratuitamente. Combinado? Então vamos lá, para a gente encerrar, chegará o momento em que ele chamará todas as pessoas que para se unir aos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4? É rapidinho. Apocalipse, capítulo 18, e o versículo 4 diz assim, ouvi outra voz do céu, dizendo, retirai-vos dela, povo meu. Ei, esse aqui é muito gostoso, esse versículo. Ainda que as pessoas estejam inseridas nesse sistema político e religioso, Deus fala bem assim, retirai-vos dela, povo meu. Vem cá, ovelha minha, vem cá, você é minha, você é meu filho, minha filha. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participares dos seus flagelos. Deus quer salvar tanto quanto se arrependerem. E aí ele chama ainda, fala, vem, eu não quero que você participe das dores, do sofrimento que está reservado para Satanás e os seus anjos. É um convite maravilhoso, né? Abra sua Bíblia agora em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Faça essa leitura. Também em Apocalipse 14, versículo 12. E Deus quer formar um só povo.
Ele chama você hoje para ser seu discípulo, para fazer parte desse povo e anunciar o Evangelho, e anunciar essa verdade que você está conhecendo hoje. Amém? Vamos fazer o nosso compromisso de fé? Compreendi que a besta de Apocalipse, capítulo 13, do versículo 1 ao 10, se refere a um poder político e religioso representado pela Igreja de Roma, que por meio de seu líder máximo se coloca no lugar de Deus, pretendendo ter a autoridade da qual somente o Senhor é digno. Eu me comprometo a viver de acordo com a palavra de Deus e decido não seguir nenhum princípio que tenha sido estabelecido por este sistema religioso, embora deva amar e respeitar os seus adeptos. Desejo fazer parte do grupo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Que esse seja o meu, que esse seja o seu, que esse seja o nosso desejo, nosso compromisso de fé hoje e sempre. Amém? Eu oro por você. Pai de amor, obrigado por este estudo maravilhoso no qual estivemos na tua presença, aprendendo mais do teu querer e da tua vontade para a nossa vida. Que possamos ser seus discípulos, levar a tua mensagem, o teu evangelho a tantos quantos estão carentes e necessitados. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais uma aula. O próximo tema é a besta que sobe da terra. Se você não entende essa temática, continue com a gente no nosso curso Apocalipse e Revelações de Esperança, tá bom? Esse livro aqui é O Mistério da Profecia, do pastor Mark Feeling. Esse livro aqui traz a esperança para um mundo em crise. Se você quer saber um pouquinho mais dessa obra, é só entrar em contato comigo também pelo 69993211444. Com certeza, Deus quer abençoar a tua vida através de uma leitura, através do conhecimento da palavra dele e de suas profecias. Um abraço e até a nossa próxima aula. Eu conto com você, Deus conta conosco. Tchau, tchau.